Hora da história! Hora da história! A história bíblica de hoje está no livro de Êxodo, no capítulo 1 até o capítulo 3. Eu e a tia Yasmin vamos contar essa história para você. Então, se você quiser conferir, livro de Êxodo, capítulo 1 ao capítulo 3, no Antigo Testamento. Vamos à história? Então, crianças, a nossa história começa exatamente no final do livro de Gênesis. Vocês se lembram que a última história do livro de Gênesis é a história de José do Egito. José estava no Egito e ele trouxe toda a família dele para viver com ele ali no Egito. Ele era muito amigo de Faraó. Passou-se o tempo, José veio a falecer, mas o povo judeu ficou morando no Egito. Com o tempo, levantou-se um outro faraó, não é mesmo, tia Yasmin? Que já não conhecia José. E ele não estava gostando nada daquele povo ali, tio Vini. Ele olhava aquele povo ali, que era um povo de Deus, que estava crescendo, se multiplicando e sendo abençoado. Estava tendo muitos animais e ele se sentiu muito ameaçado. Ele se sentiu ameaçado com um povo que crescia cada vez mais. A bênção de Deus estava sobre aquele povo. Mas Faraó, sentindo-se ameaçado, fez um plano terrível. Ele escravizou todo o povo judeu. Por mais de 400 anos, aquele povo ficou escravo no Egito. E Faraó teve um plano maligno para acabar com o crescimento do povo judeu. Tio Vini, e depois de ter escravizado todo o povo de Israel, Faraó teve um outro plano. Ele pediu para as parteiras, as mulheres que ajudavam as mães a darem à luz o bebê, que matassem todo menino homem de Israel que fosse nascer. Exatamente, mas as parteiras, muito tementes a Deus, não obedeceram àquela ordem maligna de Faraó, mas Faraó teve um outro plano, não é, tia Yasmin? Ele tentava de tudo, tio Vini. Faraó então fez outro plano maligno. Ele mandou jogar nas águas do rio Nilo todo bebê menino do povo de Israel. Que terrível, não é, tia Yasmin? Terrível, imagina só. E nessa época, tio Vini, com todos esses planos que Faraó estava tramando, um casal de uma das tribos de Israel, a tribo de Levi, deu à luz a um menino. E a mãe, vendo que o menino era muito lindo, ela tentou esconder esse menino do faraó por 3 meses. Isso, ela conseguiu esconder por 3 meses, mas então, como a perseguição chegou próximo a eles, ela teve uma ideia. Ela pegou aquele bebezinho, colocou ele num cesto, um cestinho todo bem preparado para que aquele cesto flutuasse nas águas do rio Nilo. E aquela mãe então, confiada na mão poderosa e da providência divina, colocou aquele bebezinho dentro das águas do rio Nilo, dentro de um cestinho protegido. E ainda pediu para a irmã dele, filha dela também, que ficasse observando o cesto nas águas para saber o que ia acontecer, tio Vini. Então a mãe pegou aquele cestinho, onde estava aquele bebê, e colocou nas águas do rio Nilo. Aquele cestinho foi flutuando pelas águas do rio Nilo, até que o cesto, com aquele bebezinho dentro, chegou exatamente aonde estava o palácio da filha do faraó, tia Yasmin. E a filha do faraó estava lá, tio Vini, com as suas servas, tomando o banho dela, quando viu o cesto e percebeu que tinha uma criança lá dentro. Isso, e a irmãzinha daquele bebê estava de longe observando tudo. A princesa então retirou aquele cestinho e aquele bebezinho de dentro das águas do rio Nilo. E ela já sabia, ela falou, esse bebê deve ser um dos hebreus. E ela ficou com pena do bebê que chorava muito lá dentro do cesto. Foi...
se aproximou da princesa e perguntou: a senhora quer que eu procure alguma das mulheres de Israel para poder amamentar esse bebê? Sim, exatamente. Quem foi a escolhida para alimentar o bebezinho? Foi exatamente aquela que deu à luz aquele bebê. E aquele bebezinho era ninguém mais, ninguém menos do que Yasmin? Moisés! Moisés, o grande libertador! A princesa, tio Vinícius, colocou esse nome no bebê porque Moisés quer dizer o quê? Tirado das águas. Tirado das águas. E o bebezinho Moisés, então, gente, cresceu lá no palácio do faraó, tratado como um príncipe no Egito. Anos depois, já adulto, Moisés foi visitar o seu povo hebreu e ele percebeu então que eles tinham sido escravizados. Moisés viu um egípcio batendo muito em um dos homens hebreus. Moisés ficou tão irritado que ele acabou assassinando aquele homem egípcio. E então ele escondeu o corpo do egípcio na areia de Yasmin. Pois é, tio Vini. E no outro dia, quando ele saiu novamente para ver o povo, ele encontrou nesse dia 2 hebreus brigando. 2 do povo dele. 2 do povo dele. Quando ele foi ali chegando mais perto, o hebreu olhou para ele e falou: o que foi? Você vai me matar? Assim como você matou o egípcio ontem? E Moisés ficou morrendo de medo, tio Vini. Ele pensou assim: pronto, agora já sabem o que eu fiz. Exatamente, descobriram o que eu fiz. E antes que ele fosse preso ali no Egito, com medo, Moisés então resolveu fugir, deu no pé, foi-se embora do Egito e foi lá para a terra de Midian. Moisés então, tio Vini, foi parar lá em Midian. E lá ele se juntou com o povo de Midian, se casou e um tempo depois, 40 anos depois, enquanto ele estava ali cuidando do rebanho do seu sogro. Exatamente, porque Moisés ali naquela terra se tornou um pastor de ovelhas. E quando ele estava no campo, cuidando do rebanho das ovelhas, ele foi se aproximando do Monte Sinai. Exatamente, e ali, Yasmin, o que ele viu foi algo maravilhoso. Ali naquele Monte Sinai, de repente, Yasmin, o que Moisés viu chamou-lhe a atenção. Ele ficou muito admirado. Ele viu um arbusto que pegava fogo, mas o fogo não consumia aquele arbusto. O arbusto então, tio Vini, estava pegando fogo, mas não acontecia nada, ele não queimava. Não queimava. Era na verdade aquele arbusto um anjo e Moisés ouviu uma voz que lhe falava: retire as sandálias dos seus pés, porque o lugar aonde você pisa é terra santa. Que admirável que foi essa visão, hein, Yasmin? Meu Deus, tio Vini, olha. E Moisés, então, foi se aproximando daquela sarça ardente. E dali da sarça ardente, ele ouviu a voz do próprio Deus que falou com ele. E Deus lhe disse: Moisés, Moisés, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ali Deus falou: eu ouvi o clamor do meu povo e eu vou enviar você para ser um libertador. Mas Moisés, tio Vini, ficou com medo. Onde já se viu ele voltar lá para o Egito para falar com o faraó? Ele olhou para a sarça e disse: mas quem sou eu? Quem sou eu para falar com o faraó? Quem sou eu para tirar o povo do Egito? Bem, na verdade, Deus estava enviando Moisés como um libertador e Deus seria com Moisés. Moisés ficou muito amedrontado. Então Moisés fez uma pergunta: quando o povo me perguntar quem é que me envia para libertar, o que eu irei responder? E nós estamos aqui exatamente no capítulo 3, do versículo 13 do livro de Êxodo. Eu quero ler para vocês. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles me perguntarão, qual é o nome dele? O que eu devo dizer? Perguntou Moisés. Foi aí, tio Vini, que Deus disse a ele: eu sou o que sou.
Diga ao povo de Israel que eu sou lhe enviou. Isso! Foi nesse momento que Deus então se apresentou a Moisés com esse nome, Eu Sou. E o Deus da aliança, esse Deus que falou com Moisés, é muito conhecido como o Deus Yahvé, o Deus da aliança do Antigo Testamento. E foi por isso que Jesus, apresentando-se como sendo Deus, falou de si mesmo, Eu Sou. Jesus é antes de Abraão. Antes de Abraão existir, Jesus já existia. Por isso, Jesus usou este termo para se apresentar no Novo Testamento como Eu Sou. E essa é a história de Moisés, que queríamos apresentar para vocês hoje, para que vocês soubessem aonde foi o primeiro momento que as Escrituras revelam Deus se apresentando como Eu sou, tio Vini. Eu sou. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação, que vocês tenham entendido qual é o princípio para aprendermos a respeito do nome de Deus, especialmente de Jesus se revelando, se apresentando como o Eu Sou do Antigo Testamento. Então, crianças, fica aí para você uma aplicação para as nossas vidas, para o nosso coração. Quando Jesus, no Novo Testamento, se apresenta como Eu Sou, Ele está dizendo para todos nós que Eu sou Deus. Ele está dizendo para todos nós que o Deus da antiga aliança é o mesmo Deus que se revela na pessoa de Jesus no Novo Testamento. Então nós podemos descansar nas mãos de Deus. Podemos descansar em conhecer a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Porque não há outro jeito de nós conhecermos a Deus a não ser olharmos para Jesus. Jesus é a pessoa de Deus, é Deus em figura humana. Todos que quiserem se aproximar de Deus têm que ir através da pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a imagem perfeita do Deus da aliança aqui na terra, manifestado a cada um de nós. Por isso nós podemos crer e descansar que conheceremos a Deus se conhecermos completamente Jesus Cristo de Nazaré.